Fernando Haddad disse que há um consenso dentro do PT para a reeleição do presidente Lula em 2026. Ele ressaltou em entrevista ao jornal O Globo, publicada hoje, que Lula foi 3 vezes presidente, provavelmente será uma quarta. E justificou avaliando que a natureza da liderança do Lula é diferente da de outros fenômenos eleitorais. O bolsonarismo tem uma dinâmica muito diferente, segundo ele. Haddad admitiu, no entanto, que ainda não há um substituto para depois de 2026 e alertou que o partido precisa começar a se preparar para essa transição. O ministro da Fazenda deu ainda uma cutucada no PT, sem citar nomes, dizendo que, aspas, não dá para celebrar bolsa, juros, câmbio, emprego, risco país, PIB que passou o Canadá, essas coisas todas, e simultaneamente ter a resolução que fala que está tudo errado, que tem que mudar tudo. Cláudio, o Haddad ele é apontado hoje como o principal possível sucessor de Lula, né? A presidência da República, é claro, dependendo do que aconteça com a economia, mas a própria reeleição de Lula depende do que aconteça na economia. Como é que você analisa essa declaração do ministro Haddad? Olha, eu analiso como uma declaração que não poderia ser diferente, né? Vamos ver aqui os motivos para isso. Primeiro, seria até uma descortesia, para dizer o mínimo, com o presidente da República, que é o chefe dele, dizer que o Lula não é candidato em 2026. E ele, por exemplo, se colocar como candidato. Não se faz isso, e ao fazer isso, ele respeita o cargo do presidente. Segundo, um presidente no cargo, com a possibilidade de ser candidato à reeleição, qualquer que fosse ele, não é diferente para o caso do Lula, é bom que ele seja sempre alguém com potencial de disputar sua própria reeleição. Senão ele vira o que os americanos lá chamam de pato manco, né? Um presidente já fragilizado no começo do mandato. Então, enquanto ele tem a possibilidade de concorrer à reeleição, ele mantém uma força que é importante para conduzir o restante do seu governo. E a melhor coisa a se fazer nessa hora é realmente dizer que ele é o potencial candidato 2026. Terceiro, se o Haddad se coloca agora como candidato ou diz que o Lula não será, e aí automaticamente, mesmo que ele não diga, ele acaba sendo colocado, ele vira alvo. E é melhor não se colocar como alvo, é melhor se colocar como um ministro que está servindo ao seu presidente, que ele sim é o candidato, o que o fortalece, ele, claro, alvo ele vai ser de qualquer jeito, mas o fortalece e fica ali um pouco mais resguardado. Já basta todo o fogo que o Haddad recebe, tanto de fora como de dentro, né? E aí é claro que não faz muito sentido ele se colocar ainda mais, se expor ainda mais a esse tipo de situação, né? Então, acho que todas essas questões justificam ele ter colocado o Lula como real candidato. Enquanto isso, ele vai fazendo seu trabalho, já houve um resultado muito positivo, tanto do ponto de vista da aprovação da agenda legislativa, como do ponto de vista dos indicadores que apareceram na economia ao final do ano, que são resultado, em grande medida, do trabalho do Fernando Haddad. Se ele continuar a colher isso, ele naturalmente vai aparecer em algum momento como o potencial sucessor do Lula, porque uma hora o Lula não vai poder ser candidato à reeleição, uma hora eu imagino que ele, inclusive, vá, evidentemente, se aposentar da vida política, mais direta, da vida política eleitoral, e aí o espaço fica aberto para ele. Alguém que já foi candidato a presidente, quando o Lula não pôde ser impedido ali pela justiça em 2018, então já tem conhecimento nacional, já percorreu o país inteiro. É difícil imaginar um nome mais natural do que o Fernando Haddad dentro do Partido dos Trabalhadores para poder concorrer eventualmente à sucessão. Então, diante disso tudo, ele cumpriu o protocolo. Falou o que poderia dizer, não disse o que não poderia dizer, né? E com isso fez, a meu ver, o jogo estrategicamente correto.